transformação que Deus proporcionou à nação de Israel. Hoje, lógico, não vou falar sobre a Páscoa em si, mas eu quero falar sobre algo que ocorreu no período da Páscoa de Israel, a primeira Páscoa instituída, e houve um milagre tremendo, impactante que Deus fez com a nação de Israel há cerca de quase 3.500 anos atrás, e que marcou aquela nação, e hoje, quando nós lemos a palavra de Deus, somos impactados com esta palavra. Eu convido, se você puder, na tua casa, abrir a tua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 11. O escritor aos Hebreus, ao descrever ali a galeria dos heróis da fé, ele separou um tempo, um espaço, para descrever esse momento do povo de Deus. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, o versículo 28, pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor de primogênito não os tocasse. Quero ler ainda o versículo 27, o versículo anterior, que diz que pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ficou firme porque viu aquele que é invisível. Temos aqui, nesses dois versículos, duas coisas. A primeira, Moisés. Moisés, quando ele tomou a postura de deixar o Egito, ele fez isso sem temer a ira do rei. Mas o meu foco hoje é o verso 28. Esse versículo 28, ele nos tem aqui para nós lições tremenda, profunda e impactante. E eu quero, de maneira simples, explanar para ti essa palavra de Deus que Deus reservou para a tua vida. Presta atenção, a Bíblia diz que pela fé celebrou a Páscoa. O que é de fato que está ocorrendo aqui? Se você olhar para a Bíblia, lá no livro de Êxodo, está descrevendo um período pela qual Israel passou de uma grande turbulência. O Egito, a terra onde eles habitavam, claro que eles estavam dentro do Egito, mas havia uma terra separada chamada Gósen, e lá estava o povo de Deus. O Egito foi massacrado por pragas e juízos de Deus. Pragas essas que foram derramadas sobre aquela nação por causa da escravidão que eles impunham sobre a nação de Israel. A nação de Israel ficou durante 4 séculos. Ali, durante 400 anos, alguns textos dizem 430 anos, estiveram eles debaixo do jugo, da escravidão, sendo explorados, escravizados. E Deus, quando chegou o tempo de arrancar o seu povo, então determinou que o seu povo saísse. Todavia, a altivez de Faraó, a soberba, a arrogância e o endeusamento que ele tinha de si próprio, levou ele a cometer a loucura de enfrentar Deus. Eu digo para ti nesta noite, ei querido, encontramos tantas pessoas zombando da igreja, zombando da palavra de Deus, zombando do evangelho, zombando das coisas espirituais. Mas eu te digo uma coisa com certeza e convicção: ai daquele que se levanta contra o Senhor. A Bíblia diz, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Ninguém brinca com Deus. Ninguém brinca com Deus e sai ileso das situações. Ninguém brinca com as coisas do Senhor, brinca com as coisas sagradas e acha que tudo vai ficar barato. Não, pelo contrário. Todo homem, toda mulher que afronta o céu, que afronta o Senhor, um dia terá que deparar com o juízo divino. Um dia terá que deparar com a sentença da mão de Deus. E o Egito foi tomado pelo juízo do Senhor. Deus enviou 9 pragas sobre o Egito. Mas mesmo assim, apesar da devastação, apesar de tudo aquilo que o Egito viveu, ainda assim, eles não quiseram libertar o povo. A palavra de hoje não tem, como configuração de narrar cada uma das pragas, mas a hora que você tiver a oportunidade, que você for ler, cada uma daquelas pragas, Deus estava atingindo um dos deuses dos egípcios. Eu vou citar apenas uma. A Bíblia diz que houve uma praga, chamada praga das trevas. Trevas intensas e densas. Se você olhar até mesmo para os símbolos do Egito, é o quê? O sol. O sol é o deus Ra. O deus dos egípcios, chamado deus Ra. E Deus, para poder mostrar, o nosso Deus, para provar o seu poder sobre o Egito, impactou o Egito com densas trevas, dizendo, ei, quem é o Deus eterno é o Senhor.
Vocês estão orando deuses de mentira, vocês estão adorando deuses que não são deuses. O próprio faraó, ele era considerado um semideus. E quando Deus foi agindo na terra do Egito, provou que era um mortal, um homem qualquer, que não tem poder para se levantar contra Deus. 9 pragas foram derramadas. E ainda assim havia resistência. A 10ª praga é onde eu quero falar hoje e quero entrar aqui. A Bíblia diz que Deus havia determinado e falou com Moisés: olha, Moisés, eu vou passar. O anjo da morte vai passar essa noite sobre o Egito. Acabou, encerrou, chega. Hoje é o último dia, é o basta. Acabou. E quando Deus diz basta, mas não tem ninguém, nem no céu, nem na terra, nem no mar, nem debaixo da terra, ninguém que possa reverter um decreto e um juízo de Deus. Deus falou para Moisés: hoje chega, hoje eu trato da situação, hoje eu arranco vocês da terra do Egito. Todavia, Moisés, vocês vão celebrar a Páscoa. Mas o que é isso? Páscoa é Pessá. Pessá significa passar por cima. Deus agora estava ali, aquela nação, Deus determinou que eles fizessem, usassem 3 elementos. Esses são os símbolos da Páscoa: ervas amargas, pães asmos, cordeiro assado. Deus determinou que aquela família deveria matar um cordeiro. E aquele cordeiro deveria ser assado. E eles comeriam todo o cordeiro sem deixar nada pela manhã. Eu vou voltar para o texto. Olha o que o texto diz. Pela fé, celebrou a Páscoa. Deixa eu chamar a sua atenção. 9 pragas. Faraó não deixava o povo sair. E agora Deus diz: vocês vão celebrar a Páscoa. Vocês vão celebrar o que não aconteceu. Vocês vão celebrar o que eu vou fazer. Isso é fé. É crer naquilo que você não está vendo. É crer naquilo que Deus fala e que você ainda não experimentou. A Páscoa significa Pessá, a passagem. Não tinha ocorrido, mas o povo já tinha celebrado. Consegue entender? Ei, Deus te convida para você celebrar a Ele aquilo que ainda você não viu. A Bíblia nos manda adorar ao Senhor, nos manda nós louvarmos e enaltecê-lo. Ei, por uma eterna salvação. Nós não experimentamos, mas ela já está garantida, guardada. Há um céu de glória que aguarda a mim e a você. E é por isso que nós louvamos a Ele pela fé. Porque Ele disse, e assim é determinado. Pela fé, a nação de Israel, ela celebrou a Páscoa. Fez conforme Deus mandou. Mas a segunda parte dessa mensagem que eu quero tornar aqui o ponto ápice e vou fechar exatamente nesse ponto aqui. Primeiro, falar da Páscoa. O cordeiro que teria que ser assado, comido juntamente com os pães asmos e com as ervas amargas. Mas a segunda coisa que Deus está determinando aqui é que pela fé eles celebraram a Páscoa e a aspersão do sangue. Eu quero chamar a sua atenção. Aspersão do sangue. Isso aqui exige fé. Deus trabalha com coisas que não nos devem explicação. Escuta isso. Tem muitas pessoas embaraçadas na vida, complicado o coração, porque querem entender aquilo que não compete à mente humana entender. Escuta uma coisa. Deus falou: olha, o anjo da morte vai passar por toda a terra do Egito. E como passou? Essa noite, todos em que pela qual estiverem nas suas casas, com um detalhe: o sangue do cordeiro, ele deveria ser aspergido sobre os umbrais das portas. E Deus disse, escuta, Deus disse assim, que a casa em que pela qual estivesse o sangue ali nos umbrais das portas, o anjo destruidor não entraria naquela casa. Então ele iria passar por cima. Isso é Páscoa. Passar por cima das casas que tivessem a aspersão do sangue. Olha, quando eu olho para esse texto bíblico e vejo a grandeza do Deus que faz e que opera com coisas insignificantes, escuta uma coisa. Qual é o poder que existe no sangue de um cordeiro? Zero. É um animal. E não é o mesmo sangue, não. Cada casa era aspergido o sangue daquele cordeiro que foi morto. E Deus disse, olha, se você pegar o sangue desse animal e passar na porta, o anjo destruidor não entrará nessa casa, não entrará nesse lar. É preciso ter fé, é preciso confiar em Deus. E aquelas pessoas
mediante a fé na palavra, pegaram o sangue e passaram nos umbrais das portas, crendo de que o anjo da morte não passaria. E a Bíblia diz que à meia-noite, o anjo destruidor, ele passou pela terra do Egito. Gosto do termo que o escritor aos Hebreus ele dá a esse anjo. Chama esse anjo de destruidor de primogênito. Aquele anjo foi enviado ao Egito com um propósito só: matar todos os primogênitos do Egito. Todavia, quando esse destruidor de primogênito, ele chegava em uma casa de um judeu, de um hebreu, e que estava ali o sangue aspergido, ele não entrava, passava por cima, ia para a próxima. Se a próxima não tinha sangue, ele entrava e ali deixava imperar a morte. E foi assim durante aquela noite em todo o território do Egito. Sabe quantas casas dos hebreus foram invadidas pelo anjo destruidor? Nenhuma. Sabe quantos primogênitos hebreus morreram naquela noite? Nenhum. E por que razão? Porque o povo, pela fé, aspergiu o sangue sobre os umbrais das suas casas. Ei! Eu chamo a sua atenção porque aquele anjo, ele tinha uma determinação. As casas que tivessem sangue, ele não poderia entrar. Deus não colocou, escuta isso, Deus não colocou anjos guardando as portas da casa dos hebreus. Não havia um exército de anjos para proteger as casas, não. Existe ali o sangue que os próprios hebreus haviam colocado porque Deus tinha determinado. Escuta uma coisa. Deus vai guardar a tua casa, Deus vai guardar a tua família, Deus vai guardar você. Mas à medida que você estiver coberto com o sangue de Jesus, não é sangue de animal, não é sangue de ovelha, não é sangue de cordeiro, não. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica e nos livra de todo o pecado. Assim como o destruidor de primogênito não podia adentrar os lares, não podia matar, não podia destruir aquelas famílias, assim também nós estamos guardados no Senhor. A tua casa está guardada em Deus, a tua vida está guardada em Deus. O inimigo não pode te tocar se você tiver o sangue de Jesus sobre a tua vida, pois a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão libertos em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Jesus disse que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus disse, aquele que o Pai me dá, ninguém arrebatará das minhas mãos. Se você está na mão de Deus, se você está no Senhor, meu querido, descansa o teu coração, creia, acredite, confie. Você está guardado pelo Senhor, você está protegido pelo sangue de Jesus. Há um sangue que nos liberta do pecado, há um sangue que nos liberta do poder do inimigo. Há poder no nome e no sangue de Jesus para nos livrar das artimanhas malignas. Não deixe o medo tomar conta do teu coração, não deixe o pavor te tirar da presença de Deus. Esteja seguro, ainda que as promessas não tenham se cumprido na tua vida, ainda que as coisas não tenham ocorrido, ei, Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Naquela calada da noite, enquanto todas as famílias estavam resguardadas, eu creio que havia até uma certa apreensão nos lares dos hebreus, pois havia um silêncio no meio daquela noite, todos acordados, seus vestidos cingidos, com as bagagens prontas, e um silêncio ensurdecedor que pairava sobre todo o Egito. Esse silêncio foi quebrado com gritos de desespero dos egípcios, dizendo, meu filho morreu, meu filho morreu. E ali as portas das casas se abriram, e havia grito de um lado, do outro. Os egípcios desesperados, porque os seus filhos estavam mortos. Todavia, ouvindo esses gritos, os hebreus de dentro das suas casas podiam olhar. Lá estavam os seus primogênitos, guardados, protegidos, livres, vivos. Mas vivos por quê? Porque Deus tinha dito, se passar o sangue nos umbrais das portas, o destruidor de primogênito não entrará no lar de vocês, não entrará na casa de vocês. Ei, meu amado, eu quero encerrar essa palavra dizendo para ti,
confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida a Cristo, não permita que as coisas desta vida te arranquem da presença de Deus. Cantamos tantos louvores aqui, que fala da nossa fé, que fala da nossa segurança, que fala da nossa alegria em Cristo. Eu quero te convidar a você, meu amado, que você que está afastado da presença de Deus, você que deixou por alguma razão os caminhos do Senhor, volta correndo, vem correndo para a casa do Pai. Ei, há um juízo de Deus que há de vir sobre o mundo. Há um juízo de Deus que há de vir sobre a terra. E só vai ser livre desse juízo aquele que estiver coberto com o sangue de Jesus. Aquele que estiver guardado na eterna salvação de Cristo Jesus. A você que está desviado, vem para a presença do Senhor. A você que não assumiu um compromisso com Cristo Jesus. A você que está participando dessa live, que esteja aí ouvindo. Talvez você pense que é coincidência. Não. Deus marcou esse momento para você ouvir a palavra dele. Cristo Jesus ama você. Cristo Jesus é o sacrifício para que você possa experimentar a salvação. A Bíblia diz: se confessares ao Senhor Jesus de todo o teu coração e creres, será salvo. Então confessa Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, arrepende-te dos teus pecados e receba a transformação de vida através de Cristo Jesus. E a você, meu amado irmão, em Cristo Jesus, que está firme na presença do Senhor, apenas não está reunindo por causa dessa situação da pandemia, fica firme, permaneça do Senhor, não abra mão do teu compromisso com Deus, não abra mão de servir e de estar orando, lendo a palavra, estando em comunhão com os irmãos. Fica firme na presença do Senhor, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir a sua promessa e a sua palavra. Os hebreus, quando foram cumprir, não sabiam a dimensão do estrago que haveria. Mas, uma vez passado a praga e o destruidor de primogênitos, eles puderam louvar e adorar. O Senhor me guardou, o Senhor me livrou. A minha casa foi protegida, foi guardada, porque obedecemos a palavra. Continuemos obedecendo a palavra de Deus, porque o sangue de Jesus nos lava e nos limpa de todo pecado e nos livra de toda artimanha do reino das trevas. Feche os seus olhos, eu quero orar com você, eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua família, pela tua casa e declarar: Deus é Deus para guardar teu lar, para guardar tua família, para guardar tua casa, para te livrar de todo mal e te conduzir pelo caminho eterno à sua salvação. Ó Deus eterno e bendito, eu quero orar por essa vida que ouviu a tua palavra. Senhor, tu és o Deus que salva, que liberta, que transforma. Tu és o Deus que nos perdoa todos os nossos pecados. Senhor, aquele que agora, nesse momento, está assumindo um compromisso contigo, lava ele de todo pecado. Senhor, purifica este coração. Ó Deus, que o Senhor seja Senhor absoluto sobre essa vida. Escreve o nome dele no livro da vida. Muda a história desta vida, Senhor. E que o Senhor venha usar, Senhor, esta vida para experimentar um novo tempo, um novo momento. Tu és o Deus da transformação, tu és o Deus da libertação, tu és o Deus que tem o poder de quebrar todo o jugo do pecado, toda a prisão de Satanás, pelo poder que há no nome de Jesus. Aquele que está reconciliando, ó Deus, em nome de Jesus, que haja um recomeço, que haja um renovar, que o Senhor levante este caído e faça com que ele viva, Senhor, na tua presença. A tua igreja amada e querida, ó Deus, fortalece o teu servo, renova a fé, renova a esperança nessa noite. Ó Deus, abençoa esta família, este lar, ó Deus, que tem cultuado a ti, ó Deus. Tu és o Deus da recompensa, tu és o Deus do galardão, tu és o Deus que nos assiste em meio às nossas dificuldades e problemas. Eu profetizo nesta noite, Deus, a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família, pelo poder que há no nome de Jesus. Guarda a tua igreja, guarda o seu servo nesse tempo de prova, nesse tempo de luta. Temos certeza e convicção, ó Deus, que estamos guardados no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ainda, sim, senhora. Seu sangue. Amém. Epa. Glória a Deus. Ah, é, nós temos o conto angelical trombeta, mas acho que dá para. Vamos cantar o seu sangue, né? Vamos lá. É, Tem lá, Sabrina de... glória a Deus. Sim, vamos cantar. Cadê a Sabrina Vitória? Está aqui. Ah, você está aqui? Então, amém. Então vamos louvar o Senhor para nós encerrarmos essa live, queridos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouça a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue.
sangue que nos libertou do poder do pecado, foi esse sangue que nos proporciona a segurança de poder entrar na presença do nosso eterno Deus. Agradeço aos irmãos que participaram conosco. Deus abençoe tua vida, teu lar, tua família. Fique na paz do Senhor Jesus. Haveremos de orar para encerrar essa live, mas sabemos que encerramos esse momento aqui de live, de transmissão, de culto ao Senhor. Todavia, a presença do Senhor permanece conosco, o nosso culto a Deus, ele permanece, pois adoramos a Deus em espírito e em verdade, não é concernente a lugar, é concernente a posição de adorador que temos diante do Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Deus, pelos irmãos que estiveram aqui conosco na nossa casa, Senhor, para cultuar a Ti. Eu te louvo também pelos irmãos que estiveram, Deus, através da internet, participando do culto dessa noite. Ó Deus, libera uma palavra de bênção, Senhor, de segurança, de conforto e de esperança, Senhor, para a Tua igreja, pois o Senhor é o Deus que nos guarda e que nos livra de todo mal, e que nenhum mal, Senhor, chegue à casa, à tenda e ao lar dos teus servos. Que o Senhor livre a Tua igreja, que o Senhor faça cumprir todo o Teu propósito, porque o Senhor é Deus absoluto sobre tudo e sobre todos. Assim, Deus, dá-nos uma noite abençoada de descanso na Tua presença, no nome eterno de Jesus. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneça sobre toda a igreja e os servos do Senhor que estão espalhados pelo mundo afora. Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te livre, que a bênção do Senhor esteja sobre ti, sobre a tua casa, que o Senhor te dê a paz eterna dele sobre o teu coração, sobre a tua família, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor, tenha um restante de noite abençoada. Amém. Em Deus nome abençoe. de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.